Meio atacante que foi liberado do Ceará para acertar com o Goiás em abril desse ano de 2022, mas acabou sendo barrado pelo técnico Dorival Júnior e não fechou com o maior do Centro-Oeste para a Série A. Pois é, o Wesley não irá continuar na equipe cearense para a sequência do ano. Seu contrato já se encerra agora nesse mês de junho e pode ser uma baita opção disponível no mercado para fechar com o time esmeraldino. No vídeo de hoje consultei algumas fontes também ligadas à equipe do Ceará, no futebol nordestino em geral. Irei trazer aqui todas essas situações envolvendo o meio-campista, já experiente no futebol brasileiro. Foi, por exemplo, a maior contratação do Ceará lá no ano de 2018, a maior da história, até hoje está ali nos top 3 da equipe cearense. Além disso, quanto que é a base salarial dele, será que tem outros clubes interessados em contar com o futebol do jogador? Quero trazer tudo isso e muito mais em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Ajude a gente a chegar também lá na marca de 300 inscritos em nosso canal. Além disso, confira também o nosso link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição da Agin TV. Amanhã já tem, perdão, amanhã não, no próximo domingo, ainda falta 2 dias, jogão entre Corinthians e Goiás na Neoquímica Arena. Caso você more fora do país, principalmente eu vejo muita gente aqui assistindo dos Estados Unidos, de Portugal, ou até mesmo fora de Goiânia mesmo, você pode assinar a Agin TV para poder assistir todos os jogos do Verdão ao vivo na tela do seu celular, computador, Smart TV e tudo mais por apenas R$30 mensais. Inclusive, para quem vier aqui do YouTube do Goiás News, você tem aí 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Não perca tempo, assine lá a Agin TV. Também você encontra todos os conteúdos da Amazon Prime e da Netflix. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando exclusivamente sobre uma informação confirmada pelo jornalista Emerson Júnior, lá da rádio CBN de Alagoas e também do SBT de Maceió, onde ele confirmou que o meia atacante, o Wesley, jogador de 30 anos de idade, não irá continuar no Ceará para a sequência da temporada. Cravou aí que não terá esse acerto da diretoria do Vozão para a sequência do ano. Inclusive, o seu contrato se encerra com o Ceará agora já no dia 30 de junho. Pois é, se você acompanha aqui o Goiás News há mais tempo, vocês vão lembrar que eu falei aqui com vocês também que o Goiás conseguiu a liberação do meio-campista Wesley, ainda antes da janela de transferências. Foi uma informação confirmada pelo jornalista o Geliezer Paulo, lá no dia 12 de abril. Ele comentou que o Goiás acertou essa sua liberação, estava tudo certo entre o jogador, entre o Ceará. Entretanto, acabou sendo barrado de última hora pelo então técnico Dorival Júnior, que gostaria de avaliar melhor o seu elenco. Enfim, o Dorival tinha praticamente acabado de chegar no Ceará, gostaria de contar com o futebol do Wesley para a sequência do ano. Então, praticamente estava tudo certo. Esse seu vínculo, apesar de curto com a equipe do Ceará, a tendência é que ele chegaria de empréstimo no Verdão, mas acabou não rolando. Em 2022, apenas 9 jogos com a camisa do Ceará e 1 gol marcado. Foi titular contra o General Cabaleiro, em uma partida onde o Ceará jogou mais com as reservas na Copa Sul-Americana. Acabou vencendo por 6-0 aquele duelo. Até mesmo para a gente ter uma ideia, depois do dia 12 de abril, que foi quando foi solicitado, no caso, a presença do Wesley dentro do elenco do Dorival Júnior, ele participou da vitória contra o Tombense em jogo fora de casa na Copa do Brasil, no dia 20 de abril. Depois disso também jogou mais 22 minutos contra a equipe do Red Bull Bragantino. Até chegou a fazer uma sequência legal pela Copa Sul-Americana, foi titular contra o Deportivo Laguaira da Venezuela também na Copa Sul-Americana, ficou no banco contra o Atlético Paranaense e voltou a ser titular também contra a Tombense na Copa do Brasil, em jogo dentro de casa. Depois disso ainda ficou no banco contra o Flamengo, voltou no time titular contra a equipe do General Cabaleiro na Copa Sul-Americana e por último participou de 1 minuto apenas contra o Independente e mais 45 minutos do segundo tempo contra a equipe do São Paulo no Morumbi. Então teve chances, não é que realmente o Dorival Júnior barrou essa sua saída dele para o Goiás apenas para deixar o jogador no banco de reservas. Teve chance, correspondeu razoavelmente bem, marcou esse gol na Copa Sul-Americana. Mesmo assim, segundo informações do jornalista aí do Emerson Júnior, não foi o suficiente para a diretoria do Ceará manter o vínculo do jogador por mais temporada. Já tem 30 anos de idade, inclusive nessa temporada de 2022, agora recentemente, no mês de março, o Sport procurou o jogador, ver se o Ceará iria liberar. Ficou basicamente nessas mesmas situações. O Wesley também não gostaria de jogar a Série B naquele momento, já que, por exemplo, ele jogou a primeira divisão na temporada passada.
Em 2021 ele jogou a Série A pelo Juventude, inclusive naquela temporada ele teve interesse do América Mineiro, também uma disputa interessante entre as duas equipes. O Goiás que está precisando de um meio-campista, hoje mais cedo inclusive falei sobre o Marcos Guilherme, que não chegará mais na equipe esmeraldina, a tendência é que ele feche com o São Paulo para o final dessa temporada, em contrato de produtividade. Além disso, o Paulo Rogério Pinheiro já deixou claro, o Goiás deve trazer pelo menos mais um jogador com essa característica de ser um camisa 10 e pelo menos mais outros 2 jogadores de velocidade pelo lado do campo. O Wesley é mais um camisa 10 mesmo clássico, ele costuma atuar mesmo como jogador o último dentro do meio de campo, já partindo para aquela fase ofensiva, tem uma boa qualidade no passe, também um bom chute e é um pouquinho mais ágil do que o Elvis. Não é um cara assim super veloz também não, mas finaliza bem, tem uns dribles curtos, enfim, já tem essa característica de um jogador, né, da primeira divisão. Ele pode também atuar um pouquinho mais pelo lado esquerdo do campo, como um ponta esquerda. Ele é canhoto, tem essa característica também de fazer bons cruzamentos. Acho que seria um jogador bem interessante para a sequência da temporada e que cabe, inclusive, dentro do orçamento do Verdão. Eu falei com o Emerson Júnior, inclusive pelo seu Instagram, ele que é bem renomado lá no futebol de Alagoas, tem mais aí de 70 mil seguidores, né, se eu não estou enganado, no Instagram. Enfim, ele acabou confirmando também que o seu salário não é tão alto assim, deve girar ali no máximo na casa de 100 mil reais mensais. Isso porque, por exemplo, o Wesley foi a maior contratação do Ceará lá no ano de 2018, a maior da história do futebol cearense. Até aquela ocasião, foram 4,5 milhões de reais desembolsados para contratar o jogador vindo, né, do Vissel Kobe do Japão, o Wesley, que já teve realmente uma grande identificação com a torcida do Ceará. Acho uma boa opção, tá bom? Até mesmo confirmei com o Emerson Júnior, ele não conseguiu me falar também se teve uma outra proposta agora mais recente da equipe do Goiás. Fato é que ficará disponível no mercado, pode fechar com qualquer outro clube, né, assinar e já jogar bola a partir do dia 18 de julho, com toda certeza, tá bom? O Goiás irá assim atrás para contar com o jogador agora nessa sequência do ano, até mesmo porque já estava tudo certo. O Wesley aceitou jogar no Goiás, a diretoria esmeraldina também viu com bons olhos essa sua vinda para Goiânia, apenas no caso a questão do Dorival Júnior, que gostaria de contar com o futebol do jogador. O Dorival já está no Flamengo, o Marquinhos Santos já chegou aí na equipe do Ceará, a tendência é que realmente seja liberado e procure um novo time para essa sua sequência. O Wesley também, né, teve essa sondagem do esporte, pode ser um dos concorrentes do Goiás para contar com o futebol do jogador, mas o time esmeraldino jogando na primeira divisão, com toda certeza, abre uma certa vantagem. No ano passado, ele até que fez um campeonato brasileiro aceitável com a camisa do Juventude, foi um jogador ali importante, fez no total 28 jogos, marcou só um gol. Ele até começou o ano muito bem, titular absoluto na disputa do Campeonato Gaúcho, no comecinho também da Série A fez um gol importante, já na primeira rodada, diante a equipe do Cuiabá, fez uma sequência também importante ali naquela sequência de início, né, de Campeonato Brasileiro, e terminou também a Série A sendo titular da sua posição, foi titular contra o São Paulo fora de casa, Fortaleza, Corinthians na última rodada também. Enfim, jogador que apesar de ter ficado 10 jogos fora da equipe do Juventude, era sim uma das principais peças da equipe lá de Caxias do Sul, um gol marcado e outras 3 assistências, principalmente na disputa do Campeonato Gaúcho, cara que pega muito bem na bola, inclusive nas bolas paradas. Teve uma passagem aqui no futebol goiano, que foi pelo Vila Nova, lá em 2012, não chamou tanta atenção assim, no total 13 jogos, com 2 gols marcados. Falando um pouquinho mais sobre a carreira aí do meio-campista Wesley, já falei sobre as suas características de jogo, agora também seus números gerais. Ele começou ainda a sua trajetória nas categorias de base do Atlético Mineiro, ele que é natural do Rio de Janeiro, mas passou pelo Madureira, no Flamengo Sub-17, até chegar no Sub-20 do do Atlético Mineiro, onde estreou como profissional em 2010. Passou pelo Democrata do interior de Minas e também o Vila Nova, como eu havia comentado com vocês, em 2012. Teve uma rápida passagem pelo Red Bull Brasil, Ipatinga, Chapecoense em 2014, até chegar na reta final da Série B na equipe do Santa Cruz, onde jogou muita bola. 24 jogos, 7 gols marcados, o que acabou chamando o interesse do Ceará, que o contratou por empréstimo do Atlético Mineiro para a sequência do ano de 2015. 52 jogos, 3 gols marcados. No ano seguinte ele fez o Campeonato Paulista pela Ferroviária e voltou novamente para o Ceará na Série B, onde ajudou bastante a equipe lá de Fortaleza.
28 jogos, novamente 7 gols e 3 assistências, né, o que chamou o interesse do futebol do exterior. O Vissel Kobe acabou adquirindo os direitos econômicos do jogador, juntamente com o Atlético Mineiro. Não foi muito bem pelo futebol japonês, só 19 jogos, não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assistência, e acabou retornando para o Ceará, que estava de volta à primeira divisão. Após praticamente 9 temporadas, o Ceará investiu aí 4 milhões e 400 mil reais na contratação do jogador. Inclusive ficou sendo a maior contratação da história do Ceará. Até agora, recentemente, eles contratarem o Mendonça, né, que veio lá do futebol francês, por mais ou menos 4 milhões e 700 mil na cotação atual. Então chegou com muita esperança, fez um ano razoável. Em 2018 eu lembro de acompanhar aquela reta final do Ceará na primeira divisão, juntamente ali com o técnico Lisca. Eles conseguiram uma arrancada muito interessante na reta final do segundo turno e permaneceram na Série A. 33 jogos, 3 gols marcados e mais 2 assistências. Para o ano seguinte, em 2019, aí sim o Wesley acabou devendo bastante para a torcida que esperava algo a mais do jogador, que vinha ali, né, para o seu segundo ano consecutivo. 24 jogos, não marcou nenhum gol. Em 2020 também não conseguiu repetir suas mesmas boas atuações, tanto na Série B quanto na Série A. 29 partidas, um gol marcado e 3 assistências. Começou ainda em 2021, fez 3 jogos no estadual, antes, né, de ser repassado para o Juventude na disputa da sequência do ano. Enfim, acho que é um jogador interessante, já mostrou alguns momentos de altos e baixos, mas pelo menos vem de 2 temporadas agora aceitáveis, não teve problema de lesão algum na equipe do Juventude, apesar da sua idade, né, já tinha 29 anos, entrou 34 vezes na temporada. Praticamente ali o seu terceiro melhor ano na sua carreira em quantidade de jogos, e agora em 2022, apesar da quantidade baixa de partidas, só 9, mas pelo menos nos últimos jogos vinha jogando aí com o técnico o Dorival Júnior. Enfim, acabou sendo uma opção. Após a sua saída, não irá renovar o seu contrato com a equipe cearense. Acho que é uma boa opção. O Goiás deve sim ir atrás do futebol do Wesley para a sequência do ano. O Goiás que realmente falhou muito, não pode começar uma Série A do Brasileirão só com o Elvis no comando, apesar de ser um bom jogador, ficou faltando uma outra referência também nesse meio de campo para o Jair Ventura. Eu quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Wesley. O que você pensa a respeito do jogador? Já assistiu um pouco algumas partidas dele? Enfim, acho que pode agregar dentro desse elenco do Goiás. Acho que hoje, dentro das opções disponíveis no mercado, poderia sim ser uma alternativa boa, não custaria tão caro ao time esmeraldino, e o jogador que já demonstrou esse seu interesse de defender o maior do Centro-Oeste lá no comecinho da Série A, pode fazer uma diferença para o segundo turno também da primeira divisão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Agradecer também aqui o Emerson Júnior por ter me passado um pouco das informações contratuais, de salário também, em relação aí os interesses dos outros clubes para contar com o futebol do meia Wesley, né? Contei com a colaboração de vários jornalistas para fazer aqui os vídeos com as melhores qualidades para você, tá bom? Então deixe seu like aqui embaixo, seu comentário também para ajudar em nosso engajamento. Confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, e da Gin TV também, que estará no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!